Reflexão do dia, Jeremias 28. O livro do profeta Jeremias é muito abrangente. Encontramos variadas profecias, ora direcionadas ao povo de Deus, ora em relação a outras nações, uma riqueza extraordinária de profecias corajosas, proferidas por Jeremias ao longo de todo o livro. Há alguns momentos em que textos narrativos aparecem também, mas aqui nós temos uma referência a um profeta chamado Ananias. E é interessante essa história porque, diferente de Jeremias, que frequentemente traz uma mensagem de confrontação em relação ao pecado do povo e de alerta quanto aos riscos de castigo, punição, sofrimento, etc., o que nós temos em Ananias é um discurso que agrada as pessoas. Ananias acaba sendo popular e a reação é muito positiva em relação a ele, diferente do que acontecia em relação às profecias de Jeremias. Lamentavelmente, porém, a profecia feita por ele não é verdadeira. Aqui um alerta interessante para nós. Algumas vezes, discursos agradáveis conquistam a simpatia das pessoas. Algumas vezes, discursos que não incluem alertas e advertências são facilmente assimilados e dão ibope para aquele que profere esses discursos. O texto nos mostra, inclusive, a punição divina sobre Ananias por conta do pecado cometido por ele, ao afirmar que Deus estava falando o que Deus não estava falando. Não dá para ler esse texto sem que a gente se transporte para os dias de hoje e perceba que algumas vezes falsos profetas começam a ensinar um evangelho muito agradável, muito conveniente, em que tudo é aceitável e tudo é louvável e tudo pode ser visto sem nenhuma confrontação. Li outro dia alguém dizendo que no passado, quando um pregador falava sobre pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando alguém prega sobre pecado, as pessoas mudam de igreja. Elas procuram uma igreja onde não se fale sobre seu pecado, onde o discurso seja agradável. Esse capítulo acaba servindo de alerta para nós. Falsos profetas que deixam de ensinar a verdade são muito mais prejudiciais à nossa vida do que imaginamos. O que acontece em relação àquele falso profeta Ananias é que ele é punido diretamente por Deus. O que acontece muitas vezes é que as pessoas estão prontas a dar ouvidos a mensagens que lhes são convenientes, mensagens que não confrontam o pecado. Quando a palavra de Deus claramente nos fala de um Deus que ama o pecador, mas abomina o pecado. Quando Jesus trata daquela situação com a mulher adúltera, ele claramente perdoa aquela mulher, mas diz, vai e não peques mais. Ou seja, o que Deus quer fazer em nossa vida através de Cristo é proporcionar o perdão, mas um perdão que inclua mudança de vida, que inclua transformação. Este evangelho que confronta o pecado, este evangelho que aponta o erro, este evangelho que propõe uma vida em conformidade com a vontade de Deus, este é a verdadeira palavra de Deus. Que a este estejamos prontos a dar ouvidos, para que nossa vida seja efetivamente abençoada em conformidade com os planos de Deus. Amém.